Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2023 e nós vamos juntos aí dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Como vocês podem ver, eu já tô aqui em São Paulo, né, acomodada na casa da minha amiga, e nós vamos começar o nosso vídeo com a leitura e o comentário da lição do dia. Estamos na lição 195, que declara: o amor é o caminho que sigo com gratidão. O amor é o caminho que sigo com gratidão. A gratidão é uma lição difícil para aqueles que olham para o mundo equivocadamente. O máximo que podem fazer é achar que se saíram melhor do que os outros e procuram contentar-se porque um outro parece sofrer mais do que eles. Como são deploráveis e dignos de piedade tais pensamentos, pois quem tem razão para agradecer quando os outros têm menos razão? E quem pode sofrer menos porque vê um outro sofrer mais? A tua gratidão só é devida àquele que fez com que todas as causas de pesar desaparecessem através do mundo todo, né? Esse é um tema sobre o qual Jesus vai falar bastante no livro texto. Nós já tratamos desse tema, eu não me lembro se foi em alguma live do livro texto ou se foi ao longo dos nossos vídeos do ano passado, né? Quando nós estávamos nos aprofundando na metafísica do livro de exercícios. Mas ele está falando aqui da tendência do ego a se regozijar quando vê alguém numa situação pior do que a nossa, né? Então, é uma maneira que o ego encontra, que a mente egóica encontra de se sentir aliviada, né? Quando, na verdade, como eu e o outro somos um, o sofrimento do outro necessariamente implica também no meu sofrimento, né? É insano oferecer agradecimentos pelo sofrimento, né? Ele vai se aprofundar um pouco na ideia. Mas é igualmente insano deixar de ser grato àquele que te oferece os meios certos, pelos quais toda a dor é curada e o sofrimento é substituído pelo riso e pela felicidade. E nem aqueles que são apenas parcialmente sãos poderiam recusar-se a dar os passos que ele indica e seguir o caminho que ele lhes apresenta para escaparem de uma prisão que pensavam não ter nenhuma porta para a libertação que agora percebem. O teu irmão é o teu inimigo, entre aspas, porque vês nele o rival da tua paz. Um espoliador que tira a sua própria alegria de ti, nada te deixando senão um negro desespero, tão amargo e implacável que nenhuma esperança permanece. Agora a vingança é tudo o que tens a desejar. Agora só te resta tentar trazê-lo para repousar na morte junto contigo, tão inútil quanto tu, com tão pouco entre os dedos sequiosos quanto tu nos teus, né? Ele tá falando aqui daquele jogo de soma zero do ego, que é a percepção egóica de que se o outro tem algo e eu não tenho algo, ele só tem porque ele tirou de mim. Exploramos esse assunto com muita profundidade em 3 lives. O princípio da escassez, primeira parte, o princípio da escassez, segunda parte, o princípio da escassez e os relacionamentos, terceira parte, tá? Se você ainda não tiver assistido essas lives, por favor, assista. Vão ajudar muito você nessa compreensão, na compreensão dessas ideias, as quais nós estamos tratando aqui hoje. E vocês vão começar a ver gato andando para lá e para cá, tá? Porque ela tem 3 gatas, como vocês já viram no carnaval, né? Então, nesse jogo de soma zero, eu tô sempre no desespero. Porque se eu não tenho, eu tô com raiva, com ciúme, com inveja do outro que tem. Porque na minha mente egóica, o outro tem, porque tem às minhas custas. E se eu tenho, eu estou então imersa na culpa. Porque se eu tenho, então eu tenho às custas do outro. É assim que o ego fala,
né? É assim que o ego percebe, né? Não ofereces a tua gratidão a Deus porque o teu irmão é mais escravo do que tu. E também não poderias ter razão de zangar-te se ele te parecesse ser mais livre. O amor não faz comparações. E a gratidão só pode ser sincera, unida ao amor. Oferecemos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, porque todas as coisas encontrarão a sua liberdade em nós. Nunca acontecerá que algumas sejam libertadas e outras continuem presas. Pois quem pode barganhar em nome do amor? Portanto, dá graças, mas com sinceridade. Quer dizer, nós vamos dar graças verdadeiramente por tudo que nós temos nas nossas vidas. E nós vamos dar graças também por tudo que nós ainda não temos nas nossas vidas, mas que nós sabemos que se for para o nosso bem maior, então essas coisas estarão no seu caminho para que cheguem nas nossas vidas. E deixa a tua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo. Os doentes, os fracos, os necessitados e os que têm medo. E aqueles que choram uma perda aparente ou sentem o que parece ser dor, que sofrem frio ou fome, ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Todos esses vão contigo. Não nos comparemos com eles, pois assim nós os afastamos da nossa percepção da unidade, que compartilhamos com eles, assim como eles têm que compartilhá-la conosco, né? A unidade é eu reconhecer que eu e o outro somos um. E eu reconhecer que quando eu humildemente me abro para, ao fazendo o trabalho de um curso em milagres, pedir a Deus que transforme a minha mente, então eu estou curando as mentes dos meus irmãos. E essa é a pura verdade. Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa, não estarmos separados de nada que viva e, portanto, sermos um com Ele. Então eu me lembro de que eu e meus irmãos somos um. Eu me lembro de que eu e meu Pai, Deus meu Pai, somos um. E nos alegremos por jamais ser possível haver exceções que reduzam a nossa totalidade, ou que debilitem ou mudem a nossa função de tornar pleno aquele que é a plenitude em si mesmo. Damos graças por todas as coisas vivas, pois do contrário não damos graças por nada e fracassamos em reconhecer as dádivas de Deus para nós. Então deixemos os nossos irmãos recostarem as suas cabeças cansadas em nossos ombros, enquanto descansam por um momento. E agradecemos por eles, pois se nos é possível orientá-los para a paz que queremos achar, o caminho, enfim, está aberto para nós. Uma porta antiga abre-se novamente, um verbo há muito esquecido, ecoa de novo em nossa memória e ganha clareza à medida que nos dispomos a ouvir outra vez. Olha que bonito. À medida em que nos dispomos a ouvir outra vez. Ele está falando do quê? De dessa vez nós nos dispormos a ouvirmos a voz do Divino Espírito Santo, em vez de ouvirmos a voz do ego. Portanto, segue o caminho do amor com gratidão, pois o ódio é esquecido quando deixamos de lado as comparações. Que outros obstáculos restam contra a paz? Agora o medo de Deus está, enfim, desfeito e perdoamos sem fazer comparações. Sempre que vocês se pegarem fazendo comparações entre vocês e os outros, lembrem-se de que vocês estarão na mente egóica. A comparação, seja ela positiva, eu sou mais do que o seu fulano lá. Ou seja ela negativa, aquele seu fulano lá, ele é muito mais do que eu. Não importa. A comparação, ela vai sempre vir da mente egóica. Porque nós, na verdade, nós não podemos nos comparar com ninguém, porque nós somos seres únicos, né? Tanto que nós temos uma impressão digital, né? Você emite o seu documento de identidade e tá lá o seu polegarzinho lá no seu documento. Ele é único, né?
Que outros obstáculos restam contra a paz? Agora o medo de Deus está, enfim, desfeito, e perdoamos sem fazer comparações. Assim não podemos escolher ignorar certas coisas e ao mesmo tempo ainda manter algumas outras trancadas como pecados. Pecados entre aspas, né? Quando o teu perdão for completo, sentirás uma gratidão total, pois verás que todas as coisas conquistaram o direito de serem amadas por serem amorosas, assim como o teu ser. Hoje aprendemos a pensar em gratidão, ao invés de pensar em raiva, malícia e vingança. Tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado. Se nos recusamos a reconhecer isso, não temos, portanto, direito à nossa amargura e à autopercepção que nos vê num lugar de perseguição impiedosa, em que somos incessantemente rotulados e empurrados, sem um pensamento ou cuidado por nós ou pelo nosso futuro. A gratidão vem a ser o único pensamento com que substituímos essas percepções insanas. Deus tomou conta de nós e nos chama de filho. Pode haver algo mais do que isso, né? Eu poderia dizer, pode haver algo maior do que isso nas nossas vidas? É impossível, né? A nossa gratidão pavimentará o caminho para Ele e reduzirá o nosso tempo de aprendizado mais do que jamais poderias sonhar. A gratidão anda de mãos dadas com o amor, e onde uma está, o outro tem que ser encontrado. Pois a gratidão é apenas um aspecto do amor, que é a fonte de toda a criação. Deus agradece a ti, seu filho, por seres o que és, aquele que o completa e a fonte de amor, junto com ele. A tua gratidão para com ele é una com a sua, quer dizer, a gratidão de Deus para contigo. Pois o amor não pode seguir nenhuma estrada, senão o caminho da gratidão. E nele andamos nós, que seguimos o caminho para Deus. Ah, que bonito, né, gente? Então, o amor é o caminho que eu sigo com gratidão. Quando eu estou no amor, eu estou na gratidão. Quando eu estou na gratidão, eu estou no amor, né? E a gratidão, gente, ela é uma virtude que nós precisamos aprender a desenvolver. E nós precisamos aprender a agradecer por tudo. Isso vai muito na linha do Ho Oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, né? Muito. Então eu vou agradecer a tudo, né? Se tá fazendo um dia de sol, eu vou agradecer. Se tá fazendo um dia de chuva, eu vou agradecer. Se as coisas saíram do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria que tivessem saído, eu vou agradecer. Se não saíram, eu vou agradecer também, porque eu sei que ali naquele acontecimento tem uma lição para que eu aprenda, né? E como é que nós vamos praticar essa lição no dia de hoje? O amor é o caminho que eu sigo com gratidão. Como nós vamos praticar essa lição com as nossas crianças interiores? Então nós vamos praticar levando a nossa lembrança lá para o nosso passado e buscando as coisas que deixavam a nossa criança interior mais grata, né? Do que a sua criança interior, pelo que ela sente mais gratidão. Então faça uma lista de gratidão. Se você quiser ampliar o exercício, aí você pode fazer uma lista de gratidão pelas... Olha o gato ali atrás. Pelas coisas que você tem na sua vida hoje. Passou pra cá. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Essa é igualzinha a minha preta rajada, só que com pelo curto. Mas ela é antipática. Não gosta de assunto. Então você pode praticar também agradecendo a coisas que você tem hoje. E você pode ainda fazer um outro exercício de percepção. Você pode agradecer ao que você tem hoje, procurando encontrar aquilo que eventualmente você não teve na sua infância e que fez com que você conquistasse o que você tem hoje. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como na minha infância eu era mais pobrinha, né? Nada faltava, mas nada absolutamente sobrava, né?
eu aprendi a ter uma virtude que eu já contei para vocês mais de uma vez que eu tenho, que é de cuidar das coisas, né? Que é de tratar bem as minhas coisas, né? Eu já contei para vocês que eu não destruo minhas coisas, né? Se eu compro um telefone celular novo, com certeza o meu celular antigo ou eu vou vendê-lo ou eu vou dar ele para alguém que precise, né? Que esteja precisando, né? Para vocês terem ideia, esse celular que eu tô usando para gravar esse vídeo aqui, ele agora em agosto ele vai fazer 4 anos que ele tá comigo e ele tá em perfeitas condições, né? Então, e isso foi uma consequência de algo aparentemente ruim da minha infância, quer dizer, não havia abundância, não havia falta, mas não havia abundância, né? Então, por exemplo, a educação rígida que a minha mãe me deu, que meus pais me deram, né? Fizeram com que eu tivesse o compromisso de correr atrás das minhas coisas, né? De não ficar esperando que alguém viesse me dar as coisas de mão beijada, né? E aí você pode fazer essa ligação entre o que te faltou, que você olhava na época, às vezes achava, nossa, que chato, que pai chato, que mãe chata, que estão aqui me cobrando o tempo inteiro, né? E aí você faz uma ligação, a outra gata lá. Você faz uma ligação entre aquilo que aparentemente foi chato e as virtudes que você tem hoje enquanto uma pessoa adulta, tá? Muito bem. Então, eu vou passar agora para a leitura do texto da Marianne Williamson. Muito bonitinho esse textinho dela. Estamos no livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. Estamos no dia 195 para reflexão sobre mudarmos a nossa mente, sobre a mudança da nossa mente, né? Se você pensa sobre si mesmo como sendo, como estando, né, sob o efeito de um universo aleatório que não se importa com você, então você irá experienciar a sua vida desse jeito. Se você pensa que sobre você mesmo como estando sob o efeito de um universo amoroso que realmente se importa com você, então você irá experienciar a sua vida deste jeito. Então eu vou fazer um parênteses aqui para os meus alunos que são mais raiz, né? Como é isso? Mas espera aí, o mundo é amoroso, então o mundo se importa comigo, mas espera aí, eu não aprendi em um curso de milagres que o mundo do ego não foi Deus quem criou? Que não foi Deus quem criou o mundo do ego? Então como é que esse mundo, de repente, ele pode se tornar um universo amoroso que realmente se importa comigo? No momento em que eu entrego o mundo do ego para o Divino Espírito Santo e peço que o mundo do ego sirva aos propósitos dele, Divino Espírito Santo, e não aos meus. Pronto. Aí eu saio desse universo aleatório, né? Que só me dá, digamos assim, feedbacks negativos. E eu caio nesse universo amoroso que está o tempo inteiro buscando me recompensar pelos meus aprendizados ou buscando me ensinar para que eu aprenda o jogo da vida. O jogo da vida na terceira dimensão, né? O jogo da vida na terceira dimensão. As gatas estão muito incomodadas porque eu viajei com o meu cobertor de avião, que eu mostrei para vocês semana passada. E o meu cobertor de avião tem 4 cheiros diferentes de 4 gatos diferentes. Então as 3 gatas estão muito incomodadas com o meu cobertor de avião. Tem uma ali do lado dele fazendo uma investigação meticulosa. Gato é um bicho muito engraçado, cara. E gato só muda de endereço, né? Tudo igual. Então, entenderam? Então é sempre assim. Se eu não estiver pedindo, melhor dizendo, pelo propósito do Espírito Santo para as minhas coisas, para o meu dia, para os meus afazeres, enfim, para o que seja, gente, aí o mundo vai continuar, eu vou continuar, digamos assim, dando um murro em ponta de faca com o mundo, né? Então, falei sobre isso com vocês na semana passada, né?
nós temos que aprender a jogar o jogo da vida aqui na terceira dimensão. Se a gente não aprender como funciona essa metafísica desse mundo de terceira dimensão, nós não vamos aprender a jogar o jogo da vida. E aí não tem como a gente ascensionar, a gente ascender, né? Uma das provas maiores que o nosso Mestre Jesus Cristo deixou de que ele sabia jogar o jogo da vida, agora ela está tentando entrar na minha bolsa. Ô, minha querida, é que ele fazia milagres. Não no sentido de um curso em milagres, mas no nosso sentido mais coloquial. Então ele era tão bom, ele tinha tanto o domínio, a maestria sobre a terceira dimensão, que ele curou os cegos, curou os leprosos, ressuscitou os mortos, transformou a água em vinho. Ora, pois, se nós estamos num universo holográfico, e se esse holograma do lado de fora, ele responde aos nossos pensamentos, em sua maioria inconscientes, então eu posso transformar água em vinho. Não posso? Parece viável, né? Pois é. Então, ele com esses milagres também, ele nos mostrou a flexibilidade dessa matrix. Essa matrix, ela não é rígida como a gente pensa. Como a gente pensa, não. Como nós fomos levados a acreditar que era. Não. Essa matrix é muito flexível, né? Tanto que existem aí alguns zilhões de cursos sobre a lei da atração, né? Agora, o que a maioria das pessoas não nos conta é que a lei da atração, ela vai se dar num nível mental que na nossa frequência cerebral de vigília nós não acessamos, ok? Muito bem, mas isso fica para um outro vídeo, tá? Então, continuando o texto aqui. Não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, nós escolhemos como nós desejamos pensar sobre isso. E a maior dádiva que nós damos a nós mesmos é frequentemente a nossa disponibilidade para mudar as nossas mentes. E aí eu vou fazer um adendo. Eu acho que, na verdade, a maior dádiva que nós damos a nós mesmos é frequentemente a nossa disponibilidade para pedir que o Divino Espírito Santo modifique as nossas mentes. Porque não somos nós que modificamos as nossas mentes. É Ele que vem em nosso socorro e corrige as nossas mentes por nós, não é? Embora o que nós possamos perceber possa ser a mais triste e a mais difícil, desafiadora situação, nós temos o poder de acreditar que algo mais é possível, que as coisas podem mudar e que um milagre pode acontecer. E isso nos dá visão, o que nos dá convicção, o que, por sua vez, então, nos dá poder. Esse é o nosso único poder. É o poder de escolher como eu vou perceber uma determinada situação. E como que eu vou escolher? Eu vou escolher, ou melhor, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher se eu vou ouvir a voz do Divino Espírito Santo ou se eu vou ouvir a voz do ego. Correto? Estão acompanhando aí? Né? Então, tudo acaba voltando ao seu início, que é a mudança da nossa mente, que é o objetivo último de um curso em milagres. A transformação das nossas mentes, né? O nosso reacesso à nossa mente certa, né? Que tava lá no fundo, escondidinha, a gente vai lá e pega ela e fala, não, é com você agora que eu quero pensar. Né? Eu escolho os pensamentos que eu compartilho com a mente de Deus.
Então o pensamento que eu vou escolher hoje durante todo o dia é: o amor é o caminho que eu sigo com gratidão. E eu posso falar também: a gratidão é o caminho que eu sigo com amor, né? Vamos aprender a agradecer. Vamos aprender a agradecer tudo aquilo que nós recebemos. Foi muito. Estamos aqui, chegamos aqui. Somos pessoas absurdamente abençoadas. Nós estamos aqui, tendo a oportunidade de ter acesso a um dos maiores ensinamentos espirituais desse momento do planeta Terra, né? Hoje eu tava escutando um vídeo de um pastor evangélico que eu gosto muito, um brasileiro, e aí ele começou a falar assim: mas você fique tranquilo, porque você vai sofrer, você não vai sofrer tanto, porque você está no caminho de Cristo. Mas você vai sofrer, porque os apóstolos sofreram, os discípulos sofreram, veja bem, Jesus sofreu, então você vai sofrer, mas você fique tranquilo, porque você vai sobreviver. Aí eu falei assim: ah não, querido, essa parte eu não vou poder ouvir. Aí eu dei pause no vídeo e botei a minha sutra sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para escutar, né? Enquanto eu tava aqui me arrumando para começar o dia, né? Então, assim, nós precisamos desenraizar, ir lá no fundo das nossas mentes e tirar das nossas mentes essa crença no sofrimento. E parar de acreditar que o sofrimento nos traz algo bom. Não, se eu estou em sofrimento, eu estou na mente egóica. A única coisa que pode estar acontecendo, e que aí nós teríamos um lado bom, é que, como diria o grande mestre do Renascimento, o que aparece está de saída. Às vezes, quando a gente começa nesse processo de limpeza mental, a vida parece, num primeiro momento, piorar, né? E eu já vi isso acontecer com vários alunos de um curso em milagres, vários. Comigo também aconteceu, tá? Então, é manter a fé e continuar no processo, tá? Mas depois as coisas vão se organizar. Não se preocupe, vai tudo ficar bem, não desista, tá? E aí você pode olhar para o mundo e falar: ah, tá, usar a expressão que a gente usa na Seichonoye. Então agradece, porque é a desintegração do karma. O seu karma tá vindo pro lado de fora para se desintegrar. É apenas uma ilusão. Tá se desintegrando aí na sua frente. Que eu acho que é muito o que a gente está experimentando nesse momento da humanidade, né? No que aconteceu aí com pandemia e companhia e todas essas crises que estão acontecendo aí do lado de fora, que nós sabiamente já não damos mais atenção pra gente não reforçar essas energias de baixa densidade, tá bom? Bom, gente, hoje, como vocês já sabem, quando eu tô viajando, normalmente eu faço um vídeo mais curto, né? Mas eu quero trazer um tema aqui que eu recebi orientação, que é um conceito chamado de dívidas emocionais, tá? Esse conceito, ele é usado um pouco na psicologia, né? Eu não sei exatamente quem criou esse conceito, tá? Mas é um conceito do qual eu gosto muito e que eu acho que se aplica muito à lição de hoje: o amor é o caminho que eu sigo com gratidão, tá? Então vou ler alguns parágrafos aqui de um texto que eu peguei de um site chamado thegoodcenter.com, tá? Então, sinais de que você está em dívida emocional. Primeiro, as primeiras coisas. O que é uma dívida emocional? Uma dívida emocional é um termo que foi criado para descrever o acúmulo de emoções não resolvidas que parceiros, aí ele tá falando mais de casais, mas a gente vai usar aqui o conteúdo para falar das nossas relações com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas figuras parentais mais importantes, tá? Então, de emoções não resolvidas que os parceiros mantêm, né? Mantém quando um assunto fica não resolvido, segue não resolvido. Sempre que nós temos um conflito com alguém, esse conflito cria emoções em cada um de nós. E se esse conflito seguir ignorado ou não resolvido,
ele pode criar uma grande variedade de emoções, tais como raiva, dor, feridas emocionais, tristeza, confusão, ressentimento, etc. Ao longo do tempo, essas emoções ou são reprimidas ou são liberadas através do perdão, que é a nossa proposta com o curso, né? Entretanto, se o mesmo problema continua a ocorrer, então a chance de que essas emoções, a chance de que a liberação dessas emoções se torne cada vez menor e menor, especialmente se o assunto seguir não resolvido e esse assunto acontecer cronicamente e com muita frequência. Então, quais são os sinais de que você está em débito emocional? A forma número 1 de determinar isso é perguntar a nós mesmos. Qual é o percentual dos nossos problemas que nós realmente discutimos e resolvemos? Historicamente, eu notei que esse percentual é menor do que 50%. Então, existe uma chance muito grande de que você esteja em dívida emocional, em débito emocional com as pessoas, né? Dos seus relacionamentos. E aí, nós estamos, entre aspas, devendo a essas pessoas e essas pessoas estão, entre aspas, nos devendo, tá? O conflito aí, ele vai ter sempre uma mão dupla. Por quê? Porque o conflito, ele vai surgir sempre que o outro não corresponder às minhas expectativas, tá? Às vezes, essas expectativas, elas são muito irreais, tá? Como, por exemplo, a expectativa de um marido ciumento de que a sua esposa não tenha amigos homens, tá? Ou não possa se relacionar com seus colegas homens no trabalho. Isso é uma expectativa irreal. Mas quando a gente fala de criança interior ferida, e esse é o tema da nossa jornada desse ano, então nós estamos falando de expectativas reais. As necessidades emocionais das crianças não foram atendidas e à medida em que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos entrando em contendas com os nossos pais e vamos deixando eles também numa situação, muitas vezes em situações desafiadoras conosco. São as gatas, tá? São as gatas. Outro sinal de que você está numa dívida emocional é que é necessário acontecer uma coisa muito pequena para você ficar com raiva, né? E você então de repente ter uma super reação. E esse é um sinal claro de que a sua xícara emocional está cheia e não está cheia de coisas boas. E que a sua paciência está se exaurindo rapidamente, né? Está se exaurindo, melhor dizendo, devido a emoções que estão armazenadas. É interessante adicionar que as emoções não resolvidas, elas são como energias que vão para algum lugar se não forem liberadas. Então, não é incomum que pessoas que estejam, né, armazenando dívidas emocionais, elas tenham assuntos de saúde, né? E aí ele vai falar de problemas digestivos, problemas de ganho de peso, sintomas neurológicos, problemas intestinais, né? Então é importante buscar alguém para te ajudar a perdoar e deixar ir, né? De outra forma, você poderá estar se adoecendo, né? É interessante que é no sistema digestório, né, para falar uma palavra bonita, que a Vaiana Stable, a criadora do Theta Healing, ela diz que estão armazenadas as nossas memórias dos abusos infantis. E ele vem e confirma, né? Então, por que eu resolvi tratar brevemente desse assunto aqui com vocês, né? Dívidas emocionais. Porque nós estamos numa jornada de cura, né? E não necessariamente nós não vamos ter hoje a possibilidade de resolver as nossas dívidas emocionais com o nosso pai e com a nossa mãe. Lembrando que os nossos pais, pai e mãe, e os nossos irmãos, eles são os protagonistas da nossa jornada de cura da criança interior,
tá? Se você tivesse sido criado pelo seu avô em vez de pelo seu pai, então foi ele que exerceu a função parental de pai, né? Então é com ele a questão, né? Mas primariamente lá com o seu pai biológico, com o qual você tem uma memória talvez de abandono, porque ele não te criou, tá? Então a gente acaba voltando para o mesmo ponto e essas duas figuras vão ter que ser olhadas com amorosidade. Então, o que eu gostaria de trazer hoje? É um exercício que, inclusive, eu aprendi no Renascimento, né? Que é nós fazermos cartas de completação para as nossas relações com os nossos pais, né? E essas cartas de completação, elas vão... depois eu passo isso para vocês bonitinho, porque eu não trouxe o livro, mas eu já queria dar esse conceito introdutório, né? O livro do Renascimento não está aqui comigo, que eu não quis trazer tanto peso, ele é bastante pesado, né? É uma carta na qual você vai descrever tudo aquilo que te deixou mal, que você esperava que tivesse sido diferente. Você vai perdoar, você vai pedir perdão por tudo aquilo que você hoje reconhece que não foi muito legal da sua parte, né? Talvez até enquanto criança, né? Às vezes nós não somos crianças fáceis, né? Às vezes nós somos birrentos, enfim, eu sempre fui uma criança muito bagunceira. Eu sei que isso exasperava bastante a pobre da minha mãe, né? Sempre fui uma criança com uma personalidade muito forte, né? E enfim. E aí a gente pede perdão e aí a gente reconhece aquilo que foi de bom, que aí tem a ver com a lição da gratidão de hoje. E aí a gente agradece muito pelo que foi de bom e aí a gente se despede. Então a gente vai fazer uma carta dessa para o pai e uma carta dessa para a mãe. Não é para vocês fazerem as cartas hoje, porque eu vou trazer direitinho o roteiro de como fazer as cartas de completação, tá? Mas é para que vocês já vão refletindo sobre a necessidade de dar uma finalização dentro de vocês a esses relacionamentos. Talvez você tenha que fazer essa carta muitas vezes, tá? Talvez não se resolva com uma carta só, tá? Talvez você tenha que fazer essas cartas muitas vezes. E ok, tudo bem, né? Como lá a dieta do perdão que eu já ensinei pra vocês, que vocês já sabem fazer, que a gente aprendeu aí tem uns 2 ou 3 meses, né? Mas é para que a gente entenda que essa resolução, ou pelo menos parte dessa resolução, ela vai ter que acontecer dentro da gente. O que a gente faz com as cartas de completação? Vocês já sabem. A gente queima no fogo sagrado, né? Inclusive eu me lembro de no meu primeiro ciclo de renascimento, há 25 anos atrás, eu levando para nossa fogueira, a gente fez uma fogueira sagrada e eu me lembro de eu queimando as cartas de completação e as dietas do perdão, né? Porque isso traz para nossa mente inconsciente um encerramento. E a maneira como eu estou vendo a minha relação com meu pai e com a minha mãe hoje, 25 anos depois, é totalmente diferente da maneira que eu via os meus pais, a minha relação com as minhas relações com os meus pais lá em 1998, há 25 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro ciclo de terapia de renascimento. Concordam comigo? Olha por quantas coisas eu já passei, né? Olha os desafios que a vida me mostrou, que eu não tinha consciência naquela época, que talvez me levassem a não ter tanta compaixão pelos meus pais como eu tenho hoje, né? Olha o meu trabalho pessoal, o que rolou nesses 25 anos, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que esse conceito da dívida emocional, ele é um conceito que ele tá com a gente, né? E ele tá, como ele falou no texto, essa energia tá aqui, é como uma pia entupida, né? É exatamente como uma pia entupida, como uma privada entupida. Aquela energia que foi criada por uma quebra de confiança, por uma ferida aí, a gente vai falar das feridas, por uma rejeição, por um abandono, por uma humilhação, por uma traição, por uma injustiça, aquilo criou uma energia. E aquela energia, ela tem que ir para algum lugar, né?
Ela tem que ir para algum lugar. Vocês já sabem que pelo princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa energia ela precisa ser transformada, ela precisa ser transmutada, ela precisa ser olhada, ela precisa ser percebida, admitida. E essa massa de energia negativa toda, que constitui esse conceito das nossas dívidas emocionais, nós vamos pegar tudo isso e entregar nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir para que ele liberte o nosso campo de energia disso, para que transmute em amor incondicional, tá bom? Então, meus amores, esse era o recado que eu tinha para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. Hoje à noite a gente está começando com Stargate. Sigam as aventuras do time do Stargate aí, a partir de hoje até domingo, no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada.